Olá! Nesta aula estudaremos um pouquinho sobre o gênero crônica, sobre a classificação e a flexão dos substantivos. Na página 35 do nosso material didático, há uma crônica muito engraçada intitulada A Velha Contrabandista, do escritor Stanislau Ponte Preta. Convido vocês a lerem a crônica e a responderem as questões de interpretação presentes na página 36 e 37 do nosso material didático. Você já leu algumas crônicas? Você conhece como esse gênero é organizado? O texto A Velha Contrabandista é uma crônica e ela caracteriza-se, assim como outras crônicas, por ser um texto curto, geralmente sobre temas e situações do dia a dia, muitas vezes tratados com humor, como é o caso desta crônica que você provavelmente já leu, se não leu, deve ler. Geralmente não apresenta uma história completa, mas um episódio, uma cena. A linguagem é simples, coloquial, não há grande aprofundamento de personagens ou conflitos no enredo. Nem sempre a crônica é uma história, é uma narrativa. Mais adiante nós veremos que há vários tipos de crônica. No entanto, ao pensar na crônica como um texto narrativo, é necessário entender a estrutura da narrativa. Na página 38 do nosso material, nós vemos que a estrutura de uma narrativa é composta por uma situação inicial, em que o autor do texto apresenta as personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá aquela trama, seguido de um conflito, que é um momento de desestabilização, é aquele momento em que o leitor cria realmente uma expectativa para saber como aquele conflito vai ser resolvido, e os personagens geralmente precisam vencer desafios ou cumprir alguns desafios desse conflito para que ele possa ser resolvido. O desenvolvimento, o conflito ou enredo, que é aquilo que recai sobre as personagens, as ações que elas vão fazendo no decorrer dessa narrativa, o clímax, que é o momento mais emocionante da narrativa, e o desfecho, que é a conclusão dessa história, em que nós saberemos como o conflito foi resolvido, se as personagens conseguiram concluir as etapas dos seus desafios. Veja que essa é uma estrutura geral da narrativa, não só das crônicas, mas também de contos, de romances e de qualquer outro texto narrativo. A narrativa possui elementos. E quais são os elementos da narrativa? O que é necessário ter num texto narrativo para que esse texto de fato se configure como um texto narrativo? Primeiramente, é necessário ter um narrador. O narrador é quem conta a história. E esse narrador, ele pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Quando o foco narrativo está em primeira pessoa, nós temos um narrador personagem que também participa da história. Teremos a presença dos pronomes eu, nós, porque esse narrador também é personagem, ele faz parte dessa história. O narrador observador é quando o foco narrativo está em terceira pessoa, ele não é personagem, ele está fora dessa situação, desse acontecimento narrado, e ele apenas narra o acontecimento envolvendo outras personagens e ele não está presente nesses acontecimentos. O enredo é um outro elemento da narrativa e ele é constituído pelas ações das personagens. Personagens são os seres que praticam as ações do enredo e é um importante elemento da narrativa. Sem personagens, não é possível construir histórias. Tempo é quando ocorre a narrativa. Ele pode se referir à duração das ações da narrativa, a uma época específica em que a história ocorre. E esse tempo pode ser considerado numa perspectiva do tempo cronológico, que obedece à sequência dos acontecimentos no tempo, ou um tempo psicológico, que considera o sentimento das personagens, o alargamento ou encurtamento de acordo com o estado de espírito. No tempo psicológico, há uma introspecção muito grande das personagens, uma análise psicológica. Então, o tempo não está condicionado na sequência dos acontecimentos ao longo do período da narrativa, mas sim concentrada nos sentimentos das personagens. E, por fim, o último elemento da narrativa é o espaço, onde ocorre a história. Também chamado de cenário ou ambiente, é esse local onde as ações são vividas pelas personagens.
Você pode recapitular esse conteúdo lendo as páginas 38 e 39 e, para reforçar, resolva os exercícios propostos na página 40 e 41. Nesta aula, também discutiremos um pouco sobre o substantivo. Na língua portuguesa, reconhecemos 10 classes gramaticais, que podemos enquadrar as palavras da nossa língua nessas 10 classes gramaticais. Geralmente, introduzimos o estudo das classes gramaticais pela classe dos substantivos. Mas o que é um substantivo? Um substantivo é a palavra que nomeia seres. Também podem nomear animais, objetos, pessoas, lugares. Todas essas palavras que dão nome são chamadas de substantivos. Por exemplo, livro, professora, cabelo, relógio, qualquer palavra que nomeie, que denome a seres, coisas, animais, enfim, são chamados de substantivos. Perceba que na página 42 há uma tabela de classificação dos substantivos. Os substantivos, eles podem ser classificados em comuns ou próprios. Eles são comuns quando se referem a seres de uma mesma espécie, livro, mesa, carro. E são próprios quando nomeiam seres de um modo particular. Por exemplo, me refiro à cidade. Cidade é um substantivo comum, porque há várias cidades, todas da mesma espécie. Balneário Camboriú é um substantivo próprio, porque eu estou nomeando uma cidade em particular. Algo muito importante de se notar é que os substantivos próprios são sempre grafados com letra inicial maiúscula. Então, nomes próprios de pessoas como Joselice, Maria, de cidades como Balneário, de estados, Santa Catarina, de países como Brasil, precisam sempre ser grafadas com letra inicial maiúscula, pois são substantivos próprios. Também podemos classificar os substantivos em concretos e abstratos. Substantivos concretos são aqueles que nomeiam seres que possuem existência própria, independente de outros. Já o substantivo abstrato dá nome a seres que dependem de outros para que possam existir. Veja os exemplos. Mar. O mar existe por si só, não depende de um outro ser para que ele possa existir. Já o nome do sentimento amor. Perceba que, se não existir uma pessoa que sinta o amor não existe. Então, é necessário a existência de um outro ser para que esse substantivo possa existir. Sendo assim, ele é um substantivo abstrato. Outro exemplo, felicidade. Felicidade, substantivo abstrato, pois depende da existência de um outro ser para que ele possa existir. Os substantivos abstratos geralmente nomeiam qualidades, noções, estados, ações e sentimentos. Também podemos classificar os substantivos em primitivos ou derivados. Substantivos primitivos são aqueles que não derivam de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Já os substantivos derivados são formados a partir de palavras já existentes. Por exemplo, a palavra terra é um substantivo primitivo. Já a palavra terreiro é uma palavra derivada, um substantivo derivado, pois ele derivou da palavra primitiva terra. Por fim, é possível classificarmos os substantivos também em simples e compostos. Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra ou um radical. Já os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra ou um radical. Veja os exemplos. Amor é uma palavra simples, porque é formada por apenas um radical. Já a palavra, o substantivo amor perfeito, que é o nome de uma flor, é formado por duas palavras, amor perfeito. Então, o nome dessa flor, amor perfeito, é um substantivo composto porque é formada por duas palavras. Os substantivos se flexionam em gênero e número. Os substantivos podem flexionar em gênero, sendo masculino ou feminino. Aquelas palavras antecedidas pelo artigo o são substantivos masculinos. Por exemplo, o menino, o sol, o mar, o trem. Todos esses substantivos foram antecedidos pelo artigo o que faz deles substantivos masculinos. Já os substantivos que são antecedidos pelo artigo a são classificados ou são tidos como
substantivos femininos. É o caso de a carta, a menina, a caneta, a lua. Além da flexão de gênero, os substantivos podem flexionar também em número, que é a distinção de singular e plural. E numa próxima aula, nós veremos como essa flexão de número pode ocorrer. Espero que vocês realizem os exercícios sugeridos no nosso material didático. Bons estudos e até a próxima aula!